da monitoria, né? Hoje nós vamos, na verdade, nós vamos concluir o material de ontem, porque ontem, quem não estava aqui, perdeu, viu? Nós fizemos uma revisão da morfologia e, em seguida, nós iniciamos a concordância nominal. Fizemos aqui mesmo em sala de aula algumas questões sobre concordância nominal e hoje nós vamos iniciar nossa aula resolvendo outras questões sobre concordância nominal, né, para fechar o bloco de ontem, e em seguida vamos trabalhar a concordância verbal, certo? Então, vão se organizando aí, eu vou disponibilizar, acho que eu consigo fazer isso aqui no bate-papo, novamente o PDF de ontem, né? Porque tem gente que, acho que você, não sei se pegaram no grupo, como é que funciona, né? Se o pessoal pegou, mas eu vou colocar aqui novamente o PDF de ontem, que foi a parte teórica, certo? Sobre as concordâncias. E em seguida, nós vamos, como nós já trabalhamos a concordância nominal, nós vamos iniciar resolvendo algumas questões sobre ela, certo? Resolver aqui mesmo em sala de aula, que são as primeiras questões do TD que vocês receberam. Eu dividi o TD em 2 blocos. Só coloquei, salvo engano, 6 questões sobre concordância nominal, porque nós já havíamos resolvido ontem algumas questões, e hoje coloquei depois mais 10 questões sobre concordância verbal. Quem não estava aqui ontem, né, aproveitando e só relembrando a importância da concordância, né? Primeiro a gente começou revisando a morfologia, e aí vocês se perguntam por que isso se faz necessário, né? Revisar a morfologia. Porque para nós compreendermos a concordância, a gente precisa saber o que é um substantivo, um artigo, um adjetivo, um advérbio, porque as regras de concordância nominal giram em torno dessas classes. Já na concordância verbal, o foco, vocês vão ver isso hoje, é o verbo e o sujeito, certo? Então, nós hoje iremos focar, né, justamente nessa classe, que é o verbo, certo? Que implica diretamente na produção de texto, né? Todas as orações que vocês constroem dentro dos períodos para formar os parágrafos são organizados em torno do verbo. Então, se faz necessário, né, conhecer as regras de concordância para que vocês melhorem na competência 1. Semana que vem, a partir de terça-feira, nós vamos entrar na apostila de número 7, né? Nós vamos para a aula 25, certo? E aí eu vou seguir esse bloco da apostila, que é sobre interpretação de texto, e nós iremos revisando algumas coisas que nós já tratamos, porque eu já trabalhei, né, todas as competências da prova objetiva de linguagens. Mas aí, como a apostila de vocês vai recomeçar, né, trabalhando, focando principalmente na questão da interpretação, nós vamos sim fazendo algumas revisões. Então, a partir da semana que vem, estejam de posse do material, porque, claro, que nós não vamos apenas só resolver questões, né? Eu vou selecionar alguns pontos importantes de conteúdo que contribuem para a interpretação de texto, tá certo? Então, vou começar, pessoal que não chegou aqui ainda, né? Deve estar atrasado, ou então é porque não vem mesmo, né? Tem muita gente aí brincando com as aulas de língua portuguesa, achando que é bobagem, que interpretação de texto não faz diferença, né? E aí, no fim das contas, não se sai muito bem na área de linguagens, né? E conta demais, e o peso maior está lá na redação, e se eu não sei gramática, consequentemente, eu vou ter muita dificuldade de escrever. Então, não minimizem o conteúdo gramatical.
né? Outra coisa, principalmente o pessoal também que está de olho nos vestibulares tradicionais. São questões de gramática, sim, né? Para quem vai fazer URCA, tem 10 questões de gramática, quem vai fazer FACEN, FAMEN, 20 questões de gramática, e você não resolve no acaso, né? Você só resolve se você tiver estudado, né? E as bancas aí que eu falei, trabalham a gramática pura e aplicada. Então, preciso aprender as regras, sim, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela, como eu disse. Nós vamos iniciar nossa aula resolvendo 6 questões de concordância nominal. Quem não estava aqui ontem, né? Aproveita, vai prestando atenção na correção, porque aí a gente vai revisando, certo? Quem já estava vai ser a título de revisão, porque ontem nós resolvemos poucas questões de concordância nominal, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela para nós iniciarmos. Tá aqui, pronto. Deixa eu só subir aqui, nós vamos começar aqui pela concordância nominal. Prontinho, né? Ah, Sandra, concordância, na prova objetiva do Enem, pode cair uma coisa ou outra voltada mais para a questão dos verbos, né? A aplicação do verbo, o tempo do verbo, porque a gente sabe que a competência 8 do Enem, ela explora a gramática normativa. Então, qualquer conteúdo pode ser, sim, abordado. Porém, como o foco do Enem é mais a análise, a compreensão, né? Somado a isso a interpretação de texto, então a gente pode ter, sim, algumas questões que envolvem a semântica, né? Desses conteúdos, ok? Então, aí a gente começa com um trechinho de uma música da Ana Carolina, né, que vai trabalhar a palavra meio, né? Ontem nós falamos sobre essa palavra meio, que tanto pode ser um advérbio, como pode ser um numeral, né, que indica metade, ou pode funcionar como um adjetivo, né, também quando acompanha aí o substantivo. Né? E o trecho da música diz assim: quando eu falo que já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando eu finjo que esqueço, eu não esqueci nada. Né? Se eu tento esconder meias verdades, você conhece o meu sorriso, lê o meu olhar, meu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Então, a primeira questão vai dizer o seguinte: na música de Ana Carolina, é utilizado os termos meio e meias, né? Sobre isso, a alternativa correta é... Agora, deixe-me fazer uma perguntinha. Aqui eu quero as respostinhas no bate-papo. Se deu tempo, que eu acho que não deu, vocês resolverem o TD. Porque aí eu vou dando um tempinho para vocês analisarem. Alguém, por favor, me responda se conseguiu fazer, ou se eu vou devagar para vocês irem fazendo. Cíntia está dizendo que não fez tudo. O que mais? Bora? Ou só conectar só até a terceira? Tudo bem, Cíntia. A gente vai fazendo como ontem. Eu vou dando um tempinho, né? Uns 2 minutinhos. E aí vocês vão analisando, tá certo? Sem problema. Só assim a aula rende. Vocês vão participando, né? Para não ficar tão cansativo. Eu só respondendo. Então, beleza. Vamos lá, então aí na primeira questão, vou dar um tempinho aí, eu acho que a primeira vocês fizeram, né? Vou dar um tempinho aí para quem está na sala e não fez. Analisa as proposições e ele quer a alternativa correta com relação à palavra meio. Lembra que meio tanto pode ser advérbio, com sentido de um pouco, e nesse caso meio não vai ter flexão, como meio pode ser também metade, e nesse caso vai ser flexionado. Né?
Analisem aí as proposições. Cadê o povo? Chama o povo para assistir a aula. Daqui a pouco nós estamos voltando para o presencial. Cíntia está dizendo que marcou. Letra B. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Olha só, vamos analisando aqui juntos. Letra A. Meio, né, na primeira ocorrência, poderia ser substituída por meia, uma vez que contramão é um nome feminino. Olha, gente, só que quando ela diz meio na contramão, ela quer dizer que está um pouco na contramão, aí é um advérbio. Então, não poderia ser meia. Letra A está errada. Letra B. As palavras meias, né, quando ela diz aí meias verdades, está incorreta, pois esse termo não apresenta uma forma no plural. Está correto, sim, né? Porque meias aí, no caso de verdade, são a metade das verdades. Ela não disse tudo, né? Ela só disse a metade. Então, nesse caso, o que acontece? Meia vai concordar com o substantivo, porque vai ser um numeral, né? Então, meias verdades, aí está correto, viu, Cíntia? Letra B está correta. Vamos olhar C. Ambos os termos utilizados não possuem forma no plural. E aí nós já vimos que meia, né, lá em meias verdade, pode ser plural sim, porque está se referindo a verdades. Indica parte, né? Letra D. O termo meio tem função de advérbio e significa mais ou menos, significa um pouco, está correto? Está sim, gabarito, letra D, ok? Gabarito, letra D. Vou marcar aqui. Terceira, letra E. Verdades é um adjetivo feminino que não concorda com meias, de jeito nenhum, gente. Verdades é um substantivo e meias é um numeral, mas como está acompanhando o substantivo, funciona como numeral adjetivo. Né? Quem perdeu a aula ontem, perdeu a revisão de morfologia. Então, gabarito, letra D. Segunda questão. Vou dar um tempinho para quem não fez. A concordância nominal está correta em todas as alternativas, exceto onde é que está errado. Olha direito. Alguém já respondeu. Deixa eu me ver aqui. Marcou B de novo, Cíntia. Vamos lá. O pessoal está fazendo. Olha quem está nessa sala de aula, que eu ainda não vi os nomes. Vinícius, Mariana, Maísa. Cadê? Romeu, muito bem. Cadê Nátalos, que disse que ia assistir às aulas de português? Eita, tem um bocado de fujão. Eita, eita, eita. Vamos lá, ó. Letra A. Adorava comida chinesa e japonesa. O que foi que a gente aprendeu ontem? Quando a gente tem um substantivo, né? No caso aqui, comida, para dois adjetivos. Se esse substantivo vier seguido de artigo, se eu dissesse a comida, eu teria que repetir esse outro a aqui em japonesa. Seria a comida chinesa e a japonesa. Como não tem o artigo, o substantivo está no singular, adorava comida, então não tem necessidade de repetir o artigo. Adorava comida chinesa e japonesa. Só colocaria o a diante de japonesa se tivesse aqui o artigo diante de comida. Beleza, tá corretíssimo. Letra B. Os Estados Unidos é uma grande nação. O que é que acontece com esses nomes que já são pluralizados? Ó, Estados Unidos é uma palavra no plural já, né? É um nome pluralizado.
Assim como nós temos Amazonas, como nós temos o nome do livro, Os Lusíadas, e vários outros nomes que também são pluralizados. Então, quando o nome é pluralizado, certo? O artigo, o nome deve concordar, o verbo deve concordar com o artigo, entendeu? Então, aqui nesse caso, Estados Unidos, não haveria necessidade desse artigo, porque se Estados Unidos é plural, o artigo deveria ser plural. Então, ou não teria artigo, ou o artigo estaria no plural, certo? Então, deveria ser os Estados Unidos. E nesse caso, ainda haveria um erro de concordância verbal, porque se é os Estados Unidos, o verbo deveria ser são. Agora, se eu tirar o artigo Estados Unidos, é. Então, qual é o erro, Sandra? O erro é porque colocou o artigo no singular. O artigo deveria estar no plural e o verbo também no plural. Se não tivesse o artigo, o verbo poderia ficar no singular. Letra C. Gostamos. Letra B tá errada, né? Letra C. Gostamos muito das festas brasileiras e africanas. Olha só o que é que nós aprendemos ontem. Nós aprendemos ontem que quando é o substantivo, tá aqui, ó, festas, né? Seguido de 2 adjetivos. Festas está no plural, então não existe necessidade de repetir o artigo aqui no segundo. Tá correto também? Esses dias ele andava meio triste, um pouco triste, correto também. Meio aqui é advérbio. Menos professores, lembra que nós falamos ontem, não existe menos. Menos é invariável, ok? Continuando. Terceira questão. Essa questão se refere à concordância nominal. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas. Ó, aí não é só para marcar uma alternativa, não. É V ou F, certo? Então, vamos lá. Quem não fez ainda, olha direitinho. V ou F. Deixa eu botar meu computador aqui para carregar. Pronto, resolvido. V ou F? Estou esperando. Vamos participar, gente. Se não tentar, não aprende, né? Pronto, Cíntia tá show. Cíntia resolveu o TD até a terceira questão. Vamos resolver juntas, Cíntia, o restante. Mas tá show de bola. Vamos olhar a sequência. Cadê os demais? Cadê os demais? Rapaz, é só nas aulas de português que tem esse ping de gente, é? Qual é o problema? KKK, eu estava em uma aula de manhã. Pois é, como eu disse até, lembra assim, de que eu não ia mandar questões hoje. Na verdade, o interesse era resolver com vocês, entendeu? É por isso que eu mandei. Mas eu tinha dito que eu não ia mandar para vocês resolverem antes. A gente ia resolver aqui em sala de aula, tá certo? Mas não se preocupa, vamos fazendo juntos. Então, bora lá, terceira questão. Esta questão se refere à concordância nominal. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas. A senhora é servida um cafezinho? Não, muito obrigado, respondeu a cliente. E aí está, vou marcar só as erradas, tá? E aí está errado. Por quê? Porque quando a gente vai dizer obrigada, né? Nós mulheres dizemos obrigada. E os homens dizem obrigado. Se é uma mulher que está falando, ela deveria ter dito obrigada, certo? Não tem essa de que eu estou falando com homem, eu vou dizer obrigado, não. Se eu sou mulher, eu respondo obrigada.
e ele responde obrigado. É regra. Próxima, meio irritada, e aí a gente já viu que está falando do advérbio meio, né? Então, meio é invariável, tá ok, mesmo sendo mulher, não tem história de meia irritada, um pedaço irritado e o outro não. É meio mesmo. As donas de casa pediam menos, sempre menos, não existe menos tolerância para os remarcadores de preços. Letra C. Há bastantes pessoas. Sandra, por que o bastantes foi flexionado? Porque bastantes aí funciona com pronome indefinido, que acompanha o substantivo pessoas. Então, vai ser flexionado sim. Eu só não flexiono quando for advérbio. O proprietário da fazenda não queria só a cooperação dos amigos. Esse só é de somente. Tá ok, né? Não tem flexão também. E letra E, após conversarem longamente, Bentu e Capitu olharam-se efetivamente um para o outro, né? E aí, veja só, que após conversarem longamente, Bentinho e Capitu olharam-se efetivamente um para o outro. Qual é o problema aí? Que essa opção é falsa. Ah, um para a outra, né? Um para o outro, porque tem um homem e uma mulher. Então, se tem um homem e uma mulher, ontem a gente falou sobre isso. O masculino prevalece, ok? Gabarito, falsa letra A e falsa letra E. E as demais estão corretas. Vamos lá, quarta questão. O que é que diz o enunciado? Só para ver aqui. Quarta. Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta. E aí, vamos lá. Lá na quarta. Olhem aí, a quarta questão. Vou deixar vocês fazerem. É a correta, viu? Lembrando, gente, que essas questões que eu selecionei para vocês são as mais cobradas nos vestibulares da concordância nominal. E a gente usa com muita frequência também. Vamos lá, tentando fazer. Essa é a letra D, Sandra? Letra? D de dado. Muito bem. Vamos lá, analisarmos. Olhar se mais alguém falou. Letra D, foi Cíntia. Quem falou no microfone foi Cíntia também? Não, Mariana. Foi Mariana. Então, vamos lá, Mariana, letra D, viu? Tá correto. Ó, ela mesmo, por que que tá errado? A gente aprendeu ontem que as palavras mesmo, próprio, anexo, né, vão concordar com o substantivo. Então, deveria ser ela mesma. Letra B, foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. Ó, se foi a reedição da obra, então foi criticada, né? Tá errado também. Letra C, ela ficou meio preocupada e não meia, né? Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Exatamente, se é uma mulher que está falando, então ela tem que dizer obrigada. Anexo, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Se são fotografias, são anexas. Eu estou achando que nós resolvemos essa questão ontem. Quinta.
Vamos lá. Quinta questão. De novo aí, ó, a palavrinha meio. Ó, gente, a palavra meio, a palavra só, são muito cobradas. Vamos lá. Preste atenção que está pedindo para pluralizar a frase, né? E as palavras destacadas permanecem invariáveis. Onde é que eu vou colocar a frase no plural e a palavra vai ficar invariável? E aí, Essa eu acho que é a E. acha que é a E? Vamos olhar. Ó, lembrando que a gente tem que colocar a frase no plural. Estes são os meios mais exatos, né? São as formas, tá ok? Né? É para a palavra ficar invariável, meio ou só. São os meios mais exatos para vocês resolverem os problemas. Estudem sozinhos. Então, aí vai tudo para o plural. Letra B. Meias palavras, meios tons, porque são numerais, né? Ligados ao substantivo. Índice de sua sensatez. Índices de sua sensatez. Estavam sós naquela ocasião. Acreditei, pois, em suas meias promessas, né? Letra D. Só estudei o elementar. Esse só da letra D é aquele só que eu falei ontem, que significa apenas, ele é invariável, né? Só estudamos, mesmo colocando no plural, ó, só estudamos, apenas estudamos o elementar, o que nos deixam meios apreensivos, né? Meio apreensivo, é um pouco apreensivo, né? Passamos muitos invernos sós, né? Sozinhos. Então, na letra D, as duas palavrinhas vão ficar invariáveis, só no sentido de apenas, para a gente entender, e meio, que significa um pouco, não vai variar porque é um advérbio. Pronto, sexta questão, vamos lá, e é bem facinho, só vai tentando preencher. Cuidado somente aí com a expressão é necessária, né? Essas expressões elas aparecem com frequência. É bom, é preciso. Elas só vão variar se o substantivo estiver especificado, lembrem-se. Vamos lá? Letra B. Muito bem, letra B, olha só. Seguem, se são as cartas, elas vão anexas, né? Polvo e Lula, ó, o que é que nós aprendemos ontem com relação ao adjetivo que vem depois de dois substantivos? Eu posso concordar com o mais próximo,
poderia ser polvo e lula fresca, né, que é o caso da letra B, mas poderiam ser polvo e lula frescos, só que não tem a opção com anexas com a palavra frescos, né? Então, vai ser polvo e lula fresca. Para a matrícula, é necessária. Por que é necessária? Porque o substantivo documentação está aqui determinado pelo artigo. Se não tivesse artigo, seria necessário documentação, ok? Então, gabarito, letra B. Muito bem. Vou interromper esse compartilhamento, vou passar para outra tela, para o outro PDF, para a gente trabalhar as regras de concordância verbal, tá? E aí, em seguida, a gente vai resolver questões sobre a concordância verbal também. Cadê? Deixa eu só... Espera aí. Vou ter que fechar esse para poder abrir o outro. Só um minuto, gente. Pronto, vamos lá. Prontinho, ontem esse PDF eu já passei para vocês. Ontem nós trabalhamos a nominal e agora nós vamos trabalhar a concordância verbal. São muitas regras, certo? Mas vocês vão perceberem que, claro, ninguém vai aprender tudo isso hoje, mas à medida que vocês, né, forem tendo dúvida na hora da produção do texto, na hora de resolver outras questões, vocês vão consultando o conteúdo, tá? E é extremamente importante para a redação, né? Eu tenho visto alguns errinhos nesse último simulado que eu corrigi, então eu achei importante a gente tratar desse conteúdo agora, tá bom? Então, como é que se dá a concordância verbal? Vamos começar falando da regra geral. Obviamente, né, nós estamos tratando do verbo, o verbo é a palavra mais importante da oração, então esse verbo, ele vai concordar com o sujeito. A regra geral é, o verbo concorda com o sujeito. Agora, isso quando eu tenho um sujeito simples, quando eu tenho apenas um núcleo, né, uma palavra que funciona como sujeito. Quando eu tiver dois ou mais, ou quando eu tiver algumas expressões funcionando como sujeito, aí é que nós vamos ter algumas regras especiais. Então, vamos lá. Regra geral, né, a regra do sujeito simples. Se eu tenho aí, ó, meus filhos, sujeito no plural, verbo no plural. Meus filhos chegaram com fome, sujeito no singular. Meu filho chegou com fome, né, verbo no singular. Essa é a regra mais importante, certo? Agora, quando o sujeito simples, e aí a gente vem para os casos especiais, que aí vocês usam muito, né? Quando vocês vão trazer dados aí para os textos de vocês gostam de utilizar expressões partitivas, aquelas expressões que dão ideia de parte. Como é que isso acontece? Sempre que você for trazer essas expressões para o texto, uma porção de, a maioria de, grande parte de, vocês usam muito, né, na redação. Então, ela pode ter dois tipos de concordância. Se essa expressão for seguida de um substantivo. Por exemplo, ó, a maioria dos alunos, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a expressão, a maioria de, né? E eu tenho a expressão especificada por um substantivo, a maioria dos alunos. Então, eu posso concordar com a expressão, a maioria dos alunos apoia, e aí eu vou estar concordando com a expressão maioria, deixando o verbo no singular, ou posso dizer a maioria dos alunos apoiaram ou apoiam, né, a greve dos professores. Posso colocar o verbo no plural
concordando com o substantivo. Do mesmo jeito, ó, parte dos ônibus apresentou defeito mecânico, e aí apresentou vai concordar com a expressão partitiva, parte de, ou pode ser parte dos ônibus apresentaram, concordando com o ônibus. Lembrando, se essa expressão partitiva não tiver nenhum substantivo especificador, o verbo vai ficar no singular. A maioria chegou tarde. Parte, né, recebeu o dinheiro. Então, se não tem especificador, verbo no singular. Se tem especificador, verbo no singular ou no plural. Gente, vão perguntando aí se aparecer alguma dúvida, tá? Tô ligada aqui no bate-papo. Quando nós temos, ó, substantivos coletivos, né? Um coletivo é aquela palavra que mesmo no singular ela dá a ideia de parte ou de conjunto. Então, os verbos ficam preferencialmente na terceira pessoa do singular, né? Um bando saqueou, um enxame de abelhas pousou. Agora, se esse coletivo estiver especificado, né, segue a mesma regra do caso anterior. Um bando de bandidos saquearam, e aí saquearam, eu estou concordando com bandido. Ou um enxame de abelhas pousaram, e aí eu concordei com abelhas. As duas formas estão corretas. De novo, ó, nos textos de vocês, né? Vocês usam as expressões que indicam quantidade aproximada. Lembra que o primeiro caso que nós falamos foi de expressão partitiva, maioria de, parte de, né? E agora nós estamos falando de expressão aproximada, que vocês também usam, né? Para trazer dados para o texto de vocês. Cerca de, perto de, mais de. A regra é a mesma. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Mais de 500 pessoas participou, ó, e aí eu estou concordando com o mais de, né, da corrida escolar, ou mais de 500 pessoas participaram, e aí eu estou concordando com, né, pessoas, 500 pessoas. Cerca de 200 crianças comemorou, estou concordando com a expressão cerca de, ou cerca de 200 crianças comemoraram, e aí eu estou concordando com os 200 crianças. Então, eu posso, inclusive, resumir as 3 regras. Expressões partitivas, sujeito coletivo, quantidade aproximada, o verbo tanto pode ficar no singular ou no plural, se essas expressões estiverem especificadas, ok? Ó, aquela regrinha que a gente falou do nome pluralizado, né? A gente estava tratando naquela hora da concordância nominal, né? Como assim a concordância nominal? Se Estados Unidos é um nome pluralizado, o artigo que acompanha ele tem que estar pluralizado, ou ele vem sem artigo, certo? Então, quando eu digo, e a concordância com o verbo? A concordância com o verbo se dá com o artigo. Os Estados Unidos são o país da oportunidade. Se não tiver artigo, porque não pode ter artigo no singular, né? Porque o nome é plural. Se não tiver artigo, Estados Unidos é o país das oportunidades. Na época dos chineses, o Amazonas, aí eu estou me referindo ao rio, né? Fica mais belo, mas por que eu coloquei o verbo fica no singular? Porque o artigo Amazonas está no singular, certo? Então, a concordância vai se dar com o artigo ou não. Se não tiver artigo, o verbo vai ficar no singular. Quando, caso de número 5, quando o sujeito for um pronome interrogativo ou então indefinido, muitos, vários, quantos, alguns, né? Sucedido aí dos termos de nós ou de vós, né? O verbo vai concordar com o primeiro nome, né? Com o primeiro pronome
ou com o segundo. Ou também pode ficar no singular. Como assim? Ó, preste atenção. Eu posso dizer quais de nós são, e aí eu estou concordando são com quais são, né? Capazes. Ou posso concordar com o segundo pronome. Quais de nós somos capazes? As duas formas estão corretas. Ó, qual de nós é, e aí eu vou concordar com qual. Ó, qual é, né? Ou poderia ser qual de nós somos, concordando com nós, certo? Então, como é que eu resumo a regra, Sandra? Pronome interrogativo ou pronome indefinido, seguido de nós ou de vós, eu vou concordar ou com o primeiro pronome ou com o segundo. As duas formas vão estar também corretas. Vocês não usam muito essa regra de número 5 na produção, mas essa de número 6, ela aparece com frequência, né? Vez por outra, vocês trazem uma percentagem, né? Um percentual para o texto de vocês, né? Para mostrar os dados. Então, como é que funciona, né? Como é que deve funcionar quando eu trago percentual? Veja só, o verbo deve estar em concordância com o substantivo. Então, o que está dizendo? Quando esse percentual vier acompanhado de um substantivo, eu esqueço o número e olho para o substantivo. Então, ó, 35% dos candidatos reprovaram. Então, estou concordando com quem? Com candidatos, certo? 5% do orçamento do país deve. Estou concordando com quem? Com o orçamento. Por quê? Pela lógica, eu deveria concordar com o numeral, né? Muita gente faz isso. Só que, se o numeral estiver especificado de um substantivo, a concordância se dá com esse substantivo. Perdão. Com esse substantivo, certo? Agora, já tem gente aí, né, com dúvida por conta disso. Sandra, e se o numeral vier sozinho, sem especificador? Aí sim, se o numeral vier sozinho, né, sem especificador, eu vou concordar com o numeral. 50% conhecem o candidato, 50 é mais que 1. Então, só vai ser singular na hora que for 1. 1% conhece o candidato, certo? Então, resumindo, ó, olha de novo, regra de número 6. Percentual acompanhado de substantivo, o verbo vai concordar com o substantivo e não com o percentual. Percentual sozinho, né? O verbo vai concordar com ele. Se for 1 é singular, mais que 1, plural. Regrinha de número 8, essa regra, alguém quer falar? Se, por Oi. exemplo, fosse um número decimal, ficaria no plural? Decimal, como assim? Por exemplo, 0,5% foi ou foram? É menos que 1. É foi. Ok. Né? 0,5 é menos que 1. Então, é foi. Certo? Pensa nisso. Menos que 1 ou 1 é singular. Essa do verbo, gente, sujeito com o pronome relativo que. A gente escuta muito e vocês também costumam errar no texto. Como assim? Quando você está construindo a frase e o pronome relativo que, né, ele vai fazer referência ao termo antecedente. Como é que se dá a concordância? A concordância é feita com o termo que antecede. Fomos nós que pagamos, ó, nós pagamos. Fui eu que fiquei. Por que a gente confunde essa regrinha? Ó, vou pular aqui para a regra de número 9, só para a gente entender o porquê da confusão. A regra de número 10. Quando o pronome relativo for o quem, né? Quando o pronome relativo for o quem, aí a gente pode fazer a concordância de duas formas. Eu posso dizer,
Fui eu quem viajou, ó, eu deixo o verbo na terceira pessoa do singular, ele, concordando com ele. Fui eu quem, né, fiz tal coisa, né? Ou eu fez, que é ele fez, estranho, mas está correto, né? Fui eu quem fez, ou fui eu quem fiz. Ou fui eu, ó, quem viajei. Eu viajei. Eu viajou. Lembra que a concordância não é com o eu. A concordância vai ficar na terceira pessoa. Então, eu posso, quando for o quem, eu tenho as duas possibilidades. Agora, quando for o que, eu não tenho duas. Eu só posso concordar com o antecedente. Do mesmo jeito, ó, a expressão um dos que. O Brasil foi um país, foi um dos que, né? Aí você pensa, opa, Brasil, singular. Não. Se você usar a expressão um dos que, o verbo obrigatoriamente vai ficar no plural. O Brasil foi um dos que sofreram com a pandemia, né? Então, mesmo sendo o Brasil no singular, a concordância se dá com a expressão um dos que. Um dos que, verbo no plural, ok? Vamos descendo. Quando o sujeito for um pronome de tratamento, né? Quando o sujeito for um pronome de tratamento, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular ou do plural. Vossa Majestade é, vossas majestades vão. Por que, Sandra, essa regra? Porque, gente, o normal, no pronome de tratamento, era o verbo ficar na segunda pessoa, porque o pronome de tratamento se refere à segunda pessoa. Mas a gramática diz que mesmo o pronome de tratamento se referindo à segunda pessoa, o verbo que acompanha ele fica na terceira. Os verbos dar, bater e soar, vocês não usam no texto, mas aparece nas questões dos vestibulares. O que acontece com esses verbos? Você usa eles para tratar de horas, né? Bateram 3 horas, soaram 5 horas, deram 2 horas, deu 1 hora. A concordância se faz direto com o numeral que acompanha. Se é um, verbo no singular. Se é mais de um, verbo no plural. Agora, tem um detalhe que nem está aí. Se por acaso vocês, porque quando eu digo ó, soaram, eu não estou dizendo quem foi que soou. Deu, eu não estou dizendo quem foi que deu, né? Mas se por acaso você especificar o sujeito, o relógio bateu 5 horas. Ó, se eu especificar o sujeito, o verbo vai concordar com o sujeito, certo? Mas se os verbos vierem sem sujeito, fica concordando com o numeral. Atenção para o caso 13. Caso 13, também já vi erros demais nos textos, né? Verbo haver e verbo fazer. E aqueles verbos que indicam fenômenos da natureza, eles só são utilizados na terceira pessoa do singular. Então, não existem houveram, não existem fazem dias, fazem meses, né? Houve situações, haver no sentido de existir, é na terceira pessoa do singular. Faz 2 semanas, né? Faz dias que o governo publicou tal coisa. Trovejou e não trovejaram, né? Sempre na terceira pessoa do singular. Agora, o verbo haver, quando for no sentido, né, de fazer, aí sim ele pode ir para o plural, mas no caso de haver, no sentido de existir, ou indicando o tempo que passou, né, não tem plural. Pronto. Esse caso 14, vocês também usam na redação. Como assim, Sandra? Vocês trazem várias situações, né, e resumem por tudo, nada, alguém, ninguém, né? Vocês dizem o horário, o clima, o local, ou então o Brasil, a China, não sei o quê, nada, né? Nos favorecia. O que que acontece?
mesmo você trazendo uma sequência, ó, de sujeitos, né? Que no caso aqui nós temos um sujeito composto, mas se você resumir esse sujeito por tudo, nada, alguém, ninguém, cada, se você trouxer um pronome resumindo esse sujeito, o verbo vai concordar com esse pronome. Nada singular favorecia no singular, certo? Ó, a avenida, os canteiros, os quiosques, tudo foi destruído. A concordância se deu com o pronome, né, que resumiu, é um sujeito resumitivo, certo? E até aí, ó, nós estávamos falando de casos de sujeito simples. E quando o sujeito for composto, né? Quando eu quiser falar de 2 ou mais sujeitos, como é que eu vou fazer essa concordância? Começando, e aí, cuidado que é onde aparecem os erros na produção textual, né? Vocês vão dizer, o Brasil e os Estados Unidos, né, conversava sobre tal assunto. Olha, gente, quando nós temos sujeitos compostos e o verbo vem após eles, né? Esse verbo vem posposto, o que é que vai acontecer? A concordância só se dá no plural. Eu só posso concordar com os 2 elementos. E aí eu vejo muito isso lá no finalzinho do texto de vocês, na intervenção, né? Vocês dizem, o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, deve fazer tal coisa. Ó, se é um com o outro, vocês têm aí 2 sujeitos. E o verbo vem depois. Então, o verbo deve ficar no plural, certo? Agora, se o verbo vier anteposto, né? Se o verbo vier antes desses sujeitos, aí sim, deve o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação. Por quê? Porque quando vem antes, né, o verbo, eu posso tanto colocar o verbo no plural, concordando com os 2 elementos, como posso colocar o verbo no singular, concordando com o elemento mais próximo. Então, se você optar por a frase inversa, que vocês gostam muito de fazer isso na produção textual, né, ao invés de começar pelo sujeito, começar pelo verbo, presta atenção, né? Se o verbo vem anteposto, ele pode ficar no plural ou no singular. Agora, se ele vem posposto, ele só pode ficar no plural. Terceira regrinha. Para os sujeitos compostos que possuem pessoas gramaticais distintas. Essa regra vai aparecer também em alguns momentos no texto de vocês, né? Por exemplo, os Estados Unidos, né? E o Brasil, ó, terceira pessoa, eles, né? Então, sempre que eu tiver, vou começar porque eu dei o exemplo dos países, sempre que eu tiver terceira pessoa, né? Os Estados Unidos e o Brasil precisam respeitar-se. O verbo vai ficar na terceira pessoa do plural. Agora, suponhamos que eu tenha primeira e terceira pessoa, ó, eu e Maria, eu e ela. Então, sempre que aparecer a primeira pessoa do singular, o verbo deve ficar na primeira pessoa do plural, certo? Eu e Maria fomos. Se aparecer segunda e terceira, Sandra, se aparecer segunda e terceira, eu tenho 2 opções. Ó o tu aqui, segunda pessoa. O motorista, tu e as crianças ficareis, e a gente não usa muito isso na nossa fala, porque a gente não usa segunda pessoa, né? O motorista, tu e as crianças ficareis, né, na casa dos tios, ou coloca o verbo na terceira pessoa, dizendo ficarão, né, na casa dos meus tios, certo? Quarto caso, quando esses sujeitos, né, da ideia, esse verbo da ideia de reciprocidade. O que é reciprocidade? É troca. Abraçaram-se, beijaram-se. Quando houver troca, o verbo fica sempre no plural, ok? Caso 5, vocês usam também na produção.
quando os sujeitos forem formados por núcleos que são sinônimos, ó, a falta de chuva e a seca são sinônimos. Então, o verbo tanto pode ficar no plural, concordando com os dois, ó, a falta de chuva e a seca marcam, né, o inverno no Distrito Federal, ou pode ficar no singular, concordando apenas com um dos elementos. A falta de chuva e a seca marca. Né? Quando nós tivermos uma gradação, o que é uma gradação? É uma sequência de ideias que vai acrescendo ou diminuindo, né? Ó, dias, horas, minutos, segundos. Sempre que você tiver uma gradação, também tanto faz. O verbo pode ficar no plural, concordando com todos os elementos, ou pode ficar no singular, concordando apenas com o último elemento, certo? Quando os núcleos do sujeito forem ligados por ou por nem, aí a gente vê muito isso nos textos de vocês, né? O ou nem. Não sei o que, ou isso, né? Quando for o ou nem, ó, o verbo concorda no plural e a afirmação do predicado é relacionada a todos os núcleos. O jogador, o treinador de futebol ganha um pouco, né? Nem Maria, nem João foram. Sempre que aparecer, né, termos ligados pelo ou pelo nem, verbo no plural. A menos que tragam uma ideia de exclusão. Ó, o proprietário do carro ou o mecânico dirigirá. Por que é uma ideia de exclusão? Porque só um deles vai dirigir o carro. Então, se for ideia de exclusão, o verbo vai ter que ficar no singular. Mas se for ideia de alternância, verbo no plural. Um ou outro, nenhum nem outro. O que acontece com essas expressões? Quando elas aparecerem nas frases, um ou outro, nenhum nem outro, pode-se utilizar tanto plural como singular. É mais comum a gente usar o singular. Nenhum nem outro foi à festa, né? Ou foram. Nenhum nem outro país, né? Vocês usam lá no texto. Um e outro viajou, ou um e outro viajaram. As duas formas estão corretas. Quando eu for ligar os sujeitos com, né? Vocês usam também nos textos de vocês. Caso 9, ó. Quando eu for usar o com, como é que funciona? Alguém disse alguma coisa, deixa eu olhar. Sandra, no caso do ou, que é excludente, eu não posso usar os dois. Não, de jeito nenhum. Se é excludente, só usa um ou, viu, Cíntia? Isso mesmo, pensou direitinho. E o verbo no singular, né? O ou que dá a ideia de exclusão. Caso com, ó. Quando os núcleos do sujeito são ligados com o termo com, o verbo concorda preferencialmente. Então, preferencialmente não quer dizer que é obrigatoriedade. A mãe com a irmã criaram uma nova empresa. O lavrador com seu filho cuidava das plantações, mas a preferência é para o plural. 10. Para os núcleos do sujeito ligados por expressões correlativas, e aí vocês usam muito no texto, né? Tanto quanto, não somente, não só, mais ainda. O verbo vai ficar no plural quando vocês utilizarem essas expressões correlativas. Tanto o MEC quanto o Ministério da Saúde poderiam, né, realizar campanhas, ó, expressões correlativas, não somente o MEC, mas também, né, expressões correlativas, o verbo fica no plural. Quando vocês precisarem usar o verbo parecer, né, junto do infinitivo, nós temos duas construções possíveis, né? As nuvens pareciam derramar água, né? Eu posso flexionar
o verbo parecer, deixar ele no plural, e deixar o segundo verbo, né, o verbo principal, no infinitivo impessoal. Ou posso deixar o verbo parecer na terceira pessoa do singular, ele parecia, e colocar o verbo no infinitivo impessoal. Ou, desculpe, pessoal, derramarem, né? Eu só não posso flexionar os dois ao mesmo tempo. A expressão haja vista. Nós vamos trabalhar o verbo ser logo hoje, para fechar. Nem que não dê tempo resolver as questões. Próxima aula a gente só corrige as questões e vai para a apostila, para a questão 25, que aí a gente fecha esse bloco. Haja vista. Nesta expressão, e aí vocês usam muito, né, nos textos de vocês, o vista é sempre invariável, certo? Eu posso flexionar o haja, porque o verbo haver aí, nesse caso, vai concordar com o sujeito. Então, haja vista o fato, hajam vista os fatos. Eu não posso flexionar o vista. Vista, sempre vista, certo? Verbo ser. Vocês usam muito também na produção. Ele aparece muito nas questões vestibulares. Ó, sujeito no singular, referente à coisa, e predicativo no plural, verbo ser concorda com o predicativo. Ó, primeiro que a gente tem que entender essa história. O que é o verbo ser? O verbo ser é um verbo de ligação, que vai ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. É por isso que as regras do verbo ser, elas vão sempre estar associadas ao predicativo, que é aquela característica que eu atribuo ao sujeito. Então, preste atenção. Quando o sujeito estiver no singular e se referir a uma coisa, não for pessoa, e o predicativo estiver no plural, o verbo vai concordar com o predicativo. Ó. Minha preocupação é uma coisa, né? Preocupação. São as atividades feitas em grupo. Ó, você veja aqui, o normal é a gente querer dizer, minha preocupação é, né? Mas o que é que a regra diz? Sujeito referente à coisa e predicativo no plural, o verbo ser fica no plural. Sujeito no plural, né? Referente à coisa, e o predicativo também for coisa, o verbo vai ficar no singular, né? Ó, ou então concordando com o predicativo. Aqueles coqueiros era um verdadeiro encanto, ou posso concordar com o sujeito. As duas formas estão corretas. Aqueles coqueiros eram um encanto, certo? Nesse caso é porque o predicativo também é coisa, né? Descendo. Sujeito, quando o sujeito for pessoa, for gente, né? E o predicativo também for pessoa, aí o verbo vai concordar com ou o sujeito ou o predicativo for pessoa. O verbo vai concordar com a pessoa. Os colegas da faculdade eram, concordando com colegas, sua maior recordação. O árbitro tendencioso, ó, um árbitro no singular, né? É as preocupações de um time. Vocês estão vendo, ó, que mesmo o predicativo estando no plural, mas a regra diz que quando for gente, pessoa, eu vou concordar com a pessoa, seja onde ela estiver, no sujeito ou no predicativo. O público da campanha foram os adolescentes, ó. Os adolescentes é o predicativo, está no plural, eu vou concordar o verbo com ele. Olha as expressões partitivas aparecendo, mais uma vez, agora com o verbo ser, ó. A maioria, grande parte, a maior parte. Lembra que nós vimos elas lá no início? E vocês usam também no texto? Só que elas, quando estiverem seguidas de especificador, né, pode concordar com o especificador ou ficar no singular. Agora, quando elas vierem acompanhando o verbo ser, eu vou concordar sempre com o que vem depois, que é o predicativo. A maior parte são, tá vendo? Japoneses. Cuidado que vocês usam isso no texto, né? A maior parte são infratores,
né? E aí, por que que eu digo são? Eu não vou concordar com a expressão a maioria, grande parte, boa parte. Eu vou concordar com o que vem depois, né? Com o predicativo. E deixo o verbo, obviamente, se o predicativo for plural, no plural. Quando o verbo ser vem seguido de pronome, concorda obrigatoriamente com o pronome, isso é básico. O autor da música somos nós, vocês são, eu sou, tu és, né? Concorda obrigatoriamente. Cuidado com essa regra de número F, né? É muito, é pouco, é mais, é menos, é demais, é suficiente, é bastante. Essas expressões, certo? Indicam quantidade, o verbo ser vai ficar sempre no singular. Não adianta, ó, 5 semanas, eu estou falando de 5. 5 é mais que 1, mas 5 semanas é pouco. 200 mil reais é mais do que eu preciso, ó. Sempre que elas aparecerem, é muito, é pouco, é mais dia, é menos dia, né? O verbo vai ficar no singular. Não interessa se eu estou falando de 1, ou de 1000, ou de 1 milhão, certo? Então, Sandra, qual é a explicação para isso? A explicação é a expressão, que é seguida de advérbio, ó, muito, pouco, mais, menos, advérbio de intensidade. Então, o verbo vai ficar invariável conforme o advérbio. Quando aparecerem, estamos terminando, viu, gente? Quando aparecerem tudo isso, aquilo, o sujeito vai concordar com o predicativo, ó. Tudo são comemorações. Eu não concordo com o pronome indefinido, né? Ó, tudo é alegria. Aqui, por que que ficou no singular? Porque o predicativo está no singular. Isso são alegrias. Porque seria são, Sandra? Porque alegrias é o predicativo e está no plural. Então, sempre que aparecer tudo isto, isso, aquilo, o verbo concorda com o predicativo. Lembra que o predicativo é quem vem depois do verbo ser. Na indicação de horas, a gente usa muito falando, né? Ó, gente, o verbo ser é muito cobrado pelos vestibulares tradicionais, viu? Verbo ser, indicação de hora e distância, concorda sempre com o numeral que está expresso. Ó, agora são 6 horas. Se fosse uma, agora é 1 hora. Daqui ao supermercado são 15 quilômetros. Se fosse um, daqui ao supermercado é 1 quilômetro. Na data, como é que funciona? Aí na data, gente, uma questão da concordância ideológica, né? O normal é concordar com o numeral. Hoje são 9, né? E hoje é dia 1º, né? Hoje, agora se eu disser a palavra dia, o verbo fica no singular. Hoje é dia 1º. Hoje é 16. Por que que eu digo 16 e não são 16? Porque aqui eu estou concordando com a ideia da palavra dia que fica subentendida, certo? Então, aqui tem o que a gente chama de concordância ideológica, uma concordância que se faz com a ideia que se tem. Qual é o normal? Concordar com o numeral que está expresso. Hoje são 9, né? Se eu for dizer hoje é dia 9, também vai estar correto por causa da palavra dia. E se eu disser que hoje é 9, é porque a palavra dia está subentendida, ok? Parei de compartilhar. Sandra, tá. Era ainda a pergunta do ou excludente. Estão cansados? Muita informação? É muita regra, né? Para assimilar. Mas ainda tem umas questõezinhas para nós resolvermos. Deixa eu olhar quem está aqui presente. Vamos pelo menos começar, né, a resolver o TD, porque eu acho que dá tempo a gente fazer aí umas 3 questões, 3, 4, aí a gente para. Vocês terminam o restante. Semana que vem, antes da gente começar na aula 25 da apostila,
a gente conclui só dando o gabarito do TD, né? Porque aí vai dar tempo vocês terem feito. Beleza? Vou compartilhar aqui. Eu sei que vocês estão cansados, porque cansa mesmo. Ó, gente, é inadmissível, garanto a vocês, aprender todas essas regras de uma vez só, né? Por quê? Porque são muitas. Agora, à medida que você, quem vai fazer vestibular tradicional, à medida que você vai olhando, resolvendo questões, né? Você vai ver, vocês vão perceber isso daqui a pouco, quando a gente estiver resolvendo questões, que boa parte das regras, elas vão se repetindo, né? Os vestibulares cobram exclusivamente algumas regras específicas. Outras, vocês só vão precisar, de fato, para pensar na hora da produção textual, né? Aquela dos sujeitos, antes, depois do verbo, como é que se dá o sujeito percentual, a expressão partitiva, né, Cíntia? Mais ou menos, eu vou ter que lutar muito. Vai, Cíntia, você vai lutar e você vai aprender, né? Porque a gente só consegue com esforço, né? Vamos lá, resolver pelo menos 4, faltam 20 minutinhos. O TD tem 11 questões, eu sei que vocês estão cansados, nós não vamos resolver todas, né? Porque fica muito cansativo. E aí, aula que vem, vocês se comprometem em já trazer feito e a gente só discute para começar a aula 25 da apostila, tá bom? Vou abrir aqui a tela para a gente. Cadê? Para a gente concluir. Pronto. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Nós vamos só resolver algumas e a gente encerra. Deixa as outras para depois, porque fica cansativo depois de um moído todo desse. Pronto. Começar com a questão aí light, bem light, que diz assim, ó: conversar pressupõe um diálogo produtivo entre as pessoas. Significa dizer que conversar é um processo cooperativo entre interlocutores. Leia o texto abaixo que representa uma conversa. E aí tem uma conversazinha de Mafalda. Eu vou deixar vocês lerem e tentarem resolver. Vamos lá. E quero participação de quem ainda está na sala. Vamos tentar, vamos fazer 4 questões, aí a gente para. 4, eu deixo vocês de boa. Letra D. Povo bacana, olha só o que é que ela está pedindo, ó. A gente pode ter conversas literárias, substituindo-se o sujeito por outro de primeira pessoa no plural, então, no caso, nós, né? Nós. E aí, no tempo pretérito perfeito. O que é poder no pretérito perfeito? Vamos pensar na primeira pessoa. Eu pude, né? Tu pudestes, ele pôde, nós podemos. Então, nós podemos ter conversas literárias. É uma questão que envolve aí a concordância verbal misturada aí com o conteúdo de verbo. Parabéns aí, letra D. Show! Vamos lá, segunda questão. A seguinte frase está plenamente de acordo com as normas de concordância. Vamos lá.
Acho que é a letra C. Muito bem. Olha só. No poema, assim, a seguinte frase está plenamente de acordo com as normas. Então, vamos lá. No poema de Drummond, parece repetir-se. Ó, foi aquele caso do verbo parecer que a gente viu logo agora no final. Se eu não flexionar o verbo parecer, eu tenho que flexionar o infinitivo. Parece repetirem-se, né? Então, não pode ficar um ou outro sem ser flexionado. Ou poderia ser parecem repetir-se, né? Porque são alguns termos. Então, o erro aí tá porque não foi flexionado nenhum dos termos da locução. Letra B. O autor e uma colega sua, ó, se é um e outro, incumbiram-se, né, de enviar uma carta aos amigos, né? Eles se responsabilizaram, então o verbo deveria estar no plural, né? Letra C. Na passeata dos estudantes, manifestavam-se protestos contra a ditadura. E aí está tudo ok, não tem nada errado, né? Os protestos manifestavam-se, tudo ok. Letra D. Era de se esperar que houvessem, não existe verbo haver no sentido de existir no plural. Era de se esperar que houvesse, sempre no singular, no sentido de existir, ou indicando o tempo que passou. E letra E. Depois de, ó, não são várias cópias? Depois de serem feitas várias cópias. Sujeito no plural, ó, mesmo quando está invertido. Cuidado que vocês costumam fazer isso na produção textual. Inverte a frase e esquece de concordar o verbo com o sujeito. Depois de serem feitas várias cópias, enviei-as aos amigos. Terceira, vamos até a quarta. A frase em que a concordância está de acordo com a norma culta. Olha direito, não pode ter erro. Letra A. Muito bem. Ó, a letra A, ela quer nos confundir por conta do houvessem, que a gente viu agora há pouco na questão anterior, que estava errada. Porém, o verbo haver, ele só é impessoal no sentido de existir e indicando o tempo que passou. Na letra A, ele está no sentido de ter. Tudo indica que se tivessem sido feitas, então, quando ele estiver no sentido de ter, ele concorda com o sujeito. Então, aqui está corretíssima. Mas onde é que tem mais erro? Vamos ver, né? Por que que A está certa e as demais estão erradas? Ó,
Alteração de rituais são sempre passíveis de controvérsia. Por isso, muitas vezes, são evitados. Não são as alterações? São evitadas, né? Feito repentinamente, muitas mudanças. Se são muitas mudanças, são feitas repentinamente, né? No mesmo dia foi publicado anonimamente as mensagens curtas. As mensagens curtas são o sujeito, então as mensagens curtas foram publicadas, né, no mesmo dia. E letra E, nota-se que é desse autor que virá, por seu autoconhecimento jurídico, as orientações mais confiáveis. Então, que virão, né? São as orientações que virão e não virá, né? Então, aí, essa terceira questão é o exemplo, né, daquelas frases que a gente costuma inverter e esquecer de concordar o sujeito. Quarta questão. E aí, as condições de vida dos grupos humanos. Letra Presta atenção, as condições de vida. Se são as condições de vida, são letra E, né? Que você falou? Letra E. São influenciadas especialmente pela existência eficaz de um sistema de transporte. Muito bem. Gabarito, letra E. Essa questão 5, né? Eu vou deixar as outras para depois. Tem até a questão 11. Eu quero que vocês resolvam, porque já está cansativa, a gente não consegue mais nem raciocinar direito. Quando for terça-feira, a gente começa só discutindo o gabarito e vamos para a aula 25 da apostila, tá bom? Eu vou colocar um lembrete no grupo para vocês não me esquecerem. Vamos trabalhar a aula 25. A gente vai seguir a apostila, porque a apostila agora vai trazer várias aulas sobre interpretação de texto, e aí eu vou incluindo com a teoria e nós vamos discutindo e resolvendo as apostilas, tá bom? Então, vou encerrar e resolvam o restante do TD, tá bom, gente? Obrigada por quem esteve aqui, show de bola, continuem firmes. Tchau, Cíntia, tchau a todos que estiveram, que participaram ou não, Mariana, Vinícius, Romeu, Maísa, tá? Obrigada por participarem. Pode ter certeza que vocês ganham mais do que eu participando das aulas, né? Só tem a contribuir no desempenho de vocês, tá bom? Semana que vem eu trabalho o restante do gabarito desse TD, espero que resolvam, façam, a dica, pega o PDF da teoria, dá uma outra lida, porque claro que só numa explicação a gente não consegue memorizar tudo isso. Dá uma lida no PDF e resolve o restante das questões, tá bom? Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Beijão, viu, gente? Fiquem com Deus. Estudem. Beijo, porque foi beijão. Pelo amor de Deus. Beijão. Estudem, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem em paz. Resolvam o restante do TD. E chame o povo para assistir a aula. Digo, estão perdendo a revisão da morfologia, as aulas de concordância. Semana que vem tem mais. Beijo!